Vamos, gente, dar sequência então à continuação do campo elétrico. Então eu estou dentro do módulo 3, campo elétrico, e vimos no item 1 a definição de que o campo elétrico é uma perturbação do universo quando você coloca uma carga elétrica que a gente chama de geradora. Padronizamos a letra Q maiúsculo para ela, beleza? Bom, como o campo elétrico é vetor, e o aluno tem mais dificuldade nessa parte que é vetorial, até porque você ainda não chegou na cinemática vetorial lá na frente A, eu vou precisar trabalhar minuciosamente o vetor campo elétrico. Campo elétrico é vetor, né? Então vamos lá. Primeira coisa, que se por um acaso eu vou fazer uma definição de vetor, eu preciso te dar módulo, preciso te dar direção e preciso te dar sentido. Então vamos na linha A falar sobre o módulo do campo elétrico. Qual foi a fórmula que eu te apresentei conceitualmente de campo para a força elétrica, que é uma força de campo? Então nós temos que o vetor força elétrica é o resultado do produto do escalar carga elétrica, carga de prova, vezes o vetor campo elétrico. Se por um acaso eu quero o módulo do campo elétrico, e veja bem, isso aqui é o vetor campo elétrico com a seta em cima. Quando eu pego o vetor campo elétrico e só escrevo E, eu estou falando do módulo do vetor campo elétrico. Então o que eu vou fazer? Eu vou matematicamente jogar o módulo em todo mundo. Módulo da força elétrica, módulo da carga de prova e um módulo do vetor campo elétrico. Então matematicamente eu posso fazer isso. Neste caso, como eu quero o módulo do campo elétrico, eu isolo o módulo do campo elétrico aqui. Veja vocês que já estou desenhando, escrevendo E sem seta, então é o módulo do campo elétrico. É igual o módulo do vetor força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. Então essa é a fórmula que você vai usar para calcular o módulo do campo elétrico, utilizando uma carga de prova no local, medindo a força que nela atua e dividindo a força por unidade do valor da carga de prova. Beleza? Então essa é a fórmula que você vai utilizar de uma maneira geral, que é uma fórmula conceitual. Então você pode usar sempre, ela é uma fórmula geral, você pode usá-la sempre, para calcular o campo elétrico, colocando uma carga de prova no local e medindo a força e dividindo. Você consegue, então, por essa fórmula, extrair a unidade no sistema internacional. A unidade no sistema internacional de unidades para o campo elétrico é força sobre carga. Portanto, é Newton por Coulomb. Essa é a unidade no sistema internacional Newton por Coulomb. Acontece que questões de vestibulares já contemplam uma outra matéria chamada potencial elétrico. Então, existe uma outra unidade para o campo elétrico que é volt por metro. Mas não se preocupa que volt por metro, se estiver nas questões deste módulo, é 1 para 1. Como assim? 1 volt por metro é igual a 1 Newton por Coulomb. Então não se preocupe, você vai utilizar a unidade Newton por Coulomb e se por acaso aparecer volt por metro, você usa como se fosse Newton por Coulomb. Beleza? Bom, então o módulo do campo elétrico está apresentado, é bem simples, é bem tranquilo, é assim que você vai calcular o módulo do campo elétrico. Agora vamos para a parte que é a parte mais chatinha, que é a parte do direção e sentido. Então agora, como o campo elétrico é vetor, o tamanho dele, a intensidade dele eu calculo por essa forma. Mas como é vetor, eu preciso desenhar o vetor campo elétrico. Então vamos lá. Eu tenho uma carga que é uma carga geradora de sinal positivo colocado no meu universo. O que ela faz nesses 4 pontos? Perturba. Qual é o nome da perturbação? Campo elétrico. E o que o campo elétrico é? É um vetor que eu vou ter que desenhar aqui. Beleza? Eu não vejo que tem um campo elétrico aqui, mas eu posso provar, como eu já te disse, colocando uma carga de prova. Ao colocar essa carga de prova, ela interage repulsivamente, surgindo sobre ela uma força elétrica para a direita. Essa força é constatável. Como assim, capitão? Ela é constatável. É só soltar a carga de prova que ela sai para a direita. Então eu tenho a certeza que a direção da força é horizontal e que o sentido dela é para a direita. Ela não interagiu com a carga geradora, porque você já sabe que a carga de prova interage por força de campo. Então ela não tem contato com a carga geradora. Lá onde está a carga de prova, tem o vetor campo elétrico, que da outra vez eu pedi para você desenhar ele para a direita. Tá? Não se preocupe com o tamanho do vetor campo elétrico em relação ao tamanho da força elétrica, porque não são vetores de mesma natureza, ou seja, são vetores diferentes. Então pode desenhar maior, pode desenhar menor, não é o caso. Eu só quero que você entenda que o campo elétrico está para a direita. Agora, por que ele está para a direita? Qual é a fórmula que você acabou de apresentar para a força elétrica de maneira conceitual campo? É o produto da carga de prova vezes o vetor campo elétrico.
Então olha bem para aquela fórmula lá. O vetor força é o resultado do produto do vetor campo elétrico multiplicado pelo escalar carga de prova. Se por um acaso eu falo de vetor, sinal na vida de um vetor é sentido. Como assim? Se eu estou em deslocamento para a direita, eu tenho um vetor velocidade para a direita. E o que você aprendeu lá na cinemática adotar de sinal para o vetor velocidade para a direita? Positivo. Então, se eu estiver para a direita, o meu vetor velocidade tem sinal positivo. Se eu virar para a esquerda, aí o meu vetor velocidade vai ter o sinal negativo. Portanto, o sinal na vida de um vetor é sentido. Mas note, quem está na frente do vetor campo elétrico é a carga de prova que tem qual sinal? Positivo. Se o vetor força é o resultado deste vetor campo elétrico multiplicado por escalar, quando a carga de prova for positiva, esses dois vetores, força elétrica e campo elétrico, terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então veja bem, se o sinal na vida de um vetor é sentido e é a carga de prova que dá este sinal para o vetor campo elétrico multiplicado por ele, então a força que é resultado dessa multiplicação terá a mesma direção e sentido do campo elétrico, por causa da carga de prova ser positiva. Então note, eu desenhei a força para a direita e o campo elétrico para a direita, porque a carga de prova na fórmula F igual a QE é positiva. Então esses dois vetores têm a mesma direção e sentido. Lembrando, você não falou que a força elétrica é constatável? Então, se eu tenho a certeza que a força está para a direita, eu vou saber, então, que o campo elétrico está para a direita com a carga de prova positiva. Então, eu estou usando a força, a direção e o sentido dela, para determinar a direção e sentido do campo elétrico criado pela carga geradora. Então, o que nós vamos fazer? A carga geradora positiva está posicionada neste local. O que ela faz com esse local em cima dela? Perturba. Nome da perturbação? Campo elétrico. Visível? Não. Palpável? Não. Provável? Sim. O que eu coloquei aqui? Uma carga de prova. Quando eu coloco essa carga de prova, ela interage repulsivamente, surgindo uma força elétrica, então, para cima. Força essa constatável. Basta soltar a carga de prova que eu vejo ela subir, tendo a certeza que a força elétrica está para cima. Essa força é resultado da carga de prova interagindo com a carga geradora? Não, porque a carga geradora está longe. Quem está lá junto? O campo elétrico. E o que o campo elétrico é? É um vetor que eu tenho que desenhar junto da carga de prova. E para onde eu vou desenhar essa carga de prova? O vetor campo elétrico da carga de prova? Para cima, com a mesma direção e sentido. Por quê? Mentalmente aí na sua casa, leia. Quando a carga de prova for positiva, os vetores força elétrica e campo elétrico terão mesma direção e o mesmo sentido. Eu uso a força para encontrar a direção e o sentido do campo elétrico. Beleza? A força é constatável e o campo elétrico é conclusivo em relação à fórmula F igual a QE. Então vamos de novo. Tem um ponto aqui que está perturbado pela carga geradora de sinal positivo. Nome da perturbação? Campo elétrico. Então já existe um campo elétrico que eu ainda não desenhei aqui e vou desenhar. Mas para isso eu vou colocar aqui uma carga de prova. Ao colocar a carga de prova, ela interage de maneira repulsiva, surgindo uma força, portanto, para a esquerda. Resultado da interação da carga de prova com o vetor campo elétrico. O campo elétrico está aqui junto, é uma força de campo e é com ele que a carga de prova interage. E para onde eu desenho o vetor campo elétrico se a força está para a esquerda? Para a esquerda também. Por quê? Porque pela fórmula F igual a QE, quando a carga de prova for positiva, os vetores força elétrica e campo elétrico terão mesma direção e o mesmo sentido. Neste local, eu usei a força constatável para conclusivamente encontrar o campo elétrico também para a esquerda. Terminando, a carga geradora perturba o universo neste ponto, criando uma perturbação chamada campo elétrico, que é um vetor. Que para provar eu coloco aqui uma carga de prova. Essa carga de prova interage repulsivamente, surgindo, portanto, uma força para baixo. Essa força é conclusiva, é constatável que está para baixo porque basta soltar a carga de prova que ela desce. Então eu tenho certeza que a força está para baixo. É resultado da interação da carga de prova com a geradora? Não, porque ela está longe. É resultado da interação dela com o vetor campo elétrico que está aqui junto, que eu ainda não desenhei. E está na hora de desenhar. E para onde eu desenho junto da carga de prova esse vetor campo elétrico? Para baixo também.
Por quê? Guarde na sua cabeça. Quando a carga de prova for positiva, os vetores força elétrica e campo elétrico terão mesma direção e o mesmo sentido. Então eu desenho o vetor campo elétrico também para baixo. Lembrando, o que eu estou querendo na linha B? Encontrar a direção e sentido dos vetores campo elétrico. Para isso, o que eu estou usando ao redor da carga geradora? Cargas de prova para interagir com essa força roxa. Portanto, pessoas, se eu tiro aqui uma carga de prova daqui, por exemplo, você acha que some a força, o campo ou os dois? Se você pensou os dois, você errou. Some só a força elétrica. Por que some só a força elétrica? Porque o campo elétrico é criado por essa carga, que é a carga geradora. Por isso que ela chama geradora. É ela que criou neste local aqui o vetor campo elétrico. Aí eu pergunto novamente, visível? Não. Palpável? Não. Provável? Sim. O que eu coloco aqui neste local? Uma carga de prova. Ela interage? Sim. Com a carga geradora? Não, a carga geradora está longe. Quem está aqui junto da carga de prova? O vetor campo elétrico que foi criado pela carga geradora. Interação na física é o quê? Força. E para onde eu desenho essa força? Com a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? Porque quando esta carga, que é a carga de prova, for positiva, devido a essa equação, força elétrica igual a carga vezes o campo elétrico, os vetores força elétrica e campo elétrico terão mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, se eu tirasse todas essas cargas de prova aqui, sumiria, neste caso, o vetor força elétrica. E aí ficaria esse vetor verde que você está olhando. Para onde está esse vetor verde? Para a direita. Para onde está esse vetor verde? Para cima. Para onde está esse vetor verde? Para a esquerda. Para onde está esse vetor verde? Para baixo. Olha quem criou ele. A carga geradora. De que sinal? Positiva. Que quando é, portanto, positiva, ao redor dela, o campo elétrico parte dela. Ou seja, o campo elétrico criado por uma carga geradora positiva é divergente. E essa palavra divergente traz para a gente a direção e o sentido do campo elétrico. Por quê? Exemplo, neste ponto aqui eu não preciso mais da carga de prova. Como eu sei a posição da carga geradora e sei o seu sinal positivo, sei que ela perturba este local criando um campo elétrico divergente. Se o campo elétrico dessa carga geradora é divergente, a primeira providência é traçar uma reta passando pelo ponto e pela carga. Com essa reta eu já tenho a direção. E como o campo elétrico criado pela carga geradora é divergente, neste local aqui eu desenho o vetor para cima. Olha só. Eu estou desenhando o vetor campo elétrico sem precisar da carga de prova, desde que eu conheça a posição da carga geradora e o seu sinal. Sabendo a posição dela, que ela está aqui com um sinal positivo, o campo elétrico por ela criado é divergente. Eu usei a carga de prova para surgir a força que é constatável soltando as cargas e elas começando o seu movimento. E aí, como eu sei que a equação é uma equação de campo, porque a força é uma força de campo, a fórmula força igual a carga vezes o campo elétrico me deu que quando essa carga de prova é positiva, esses dois vetores têm a mesma direção e sentido. Então a força está para a direita, o campo está para a direita. A força está para cima, o campo está para cima. A força está para a esquerda, o campo está para a esquerda. A força está para baixo, o campo está para baixo, porque as cargas de prova são positivas. E aí eu tirando as cargas de prova, ficam só os vetores verdes. Se os vetores verdes foram criados pela carga geradora, porque são os vetores campo elétrico, por isso que ela chama geradora, eu constato que os campos elétricos partem dela para fora, criando uma situação de campo elétrico divergente. Portanto, em qualquer ponto, vamos pegar um outro aqui, neste ponto aqui, eu não preciso mais da carga de prova, porque eu estou vendo a posição e o sinal da carga geradora. Como o campo elétrico por ela criado é divergente, eu traço uma reta passando pelo ponto e pela carga e desenho o vetor nessa reta para cima, para fora da carga, divergindo da carga. Portanto, a partir de agora, você sabe a direção e o sentido do vetor campo elétrico quando ele for criado por uma carga geradora positiva. O campo elétrico dele é divergente.